relativo aos problemas que a gente teve nesses 10 anos, o maior deles foi o licenciamento ambiental, que a gente fez entrou com o pedido em 2013 e saiu o licenciamento ambiental em 2018. E a partir desse processo, a gente teve alguns embates com o Ministério Público, né, que a gente teve uma disputa, ou o Ministério Público entrou com um processo junto à Ecoambiental, que a gente chegou provou para o Ministério Público que a gente não estava errado. Isso começou, acho que todo o trâmite começou em 2018, 2017, foi terminar em 2020, se eu não me engano, 2021. Então, esse foi também foi um embate grande que a gente teve com o Ministério Público. E também a gente teve problemas a gente teve alguns sócios nesse processo que não eram da área de resíduo, que eram de outras áreas, que eles não enxergavam a parte de resíduo como ela deveria ser enxergada. Então, hoje a gente tem um sócio novo na empresa, que tem essa abordagem, que visualiza como que a empresa pode crescer, o que a gente pode tá atingindo o mercado. Eu acho também um pouco que no decorrer dos 10 anos, as empresas mudaram um pouco a visão delas de sustentabilidade. Então, no começo, era só custo. Então, as empresas nos olhavam como um custo. Olhavam como um cifrão, vamos dizer assim. Não quero a Ecoambiental um problema porque eu vou gastar X a mais por mês na minha obra. Só que se você for colocar o valor da destinação dentro do valor da obra como um todo, representa-se nada. 0,01% do valor da obra. Então, isso foi abrindo um pouco a cabeça das empresas, das construtoras principalmente, que nos viram como uma solução interessante, porque se o caminhão fosse preso com o resíduo dela, as empresas começaram a ser responsabilizadas, né? E também o governo federal lançou também a parte de MTR, que está sendo bastante utilizado pelas empresas. Então isso também ajudou no aumento da destinação. Outro processo que também melhorou bastante foi, ainda em Cuiabá não tem isso nas licitações do município, se eu não me engano, mas eu tenho certeza que nas licitações do Estado já está contemplando o valor da destinação. Então, quando elas montam o orçamento da obra, já existe um valor que vai ser disponibilizado para a destinação correta da demolição, dos resíduos da construção da obra. Então, isso também mudou de 2010 para cá. Então, de 2010 para cá, houve uma evolução pelos órgãos públicos e também pelos entes privados, que o resíduo da construção não é um resíduo qualquer, que eles podem jogar em qualquer lugar. Ou a gente recebia muitas ligações na época, eu tô demolindo uma obra aqui, mas eu tenho um terreno em tal lugar que eu quero aterrar. Você me dá esse CTRs, mas eu não vou levar para você. Eu vou levar no meu terreno em tal lugar. Então isso, assim, é muito comum. Assim, é um dos pedidos mais comuns que a gente tem. Hoje não mais, porque a gente tem a política de zero disso. Então, não aceitamos nenhum tipo de demanda nesse sentido. Então, existe problema desde empresas que querem reutilizar o resíduo dela, pegar o resíduo, a demolição dela e jogar num terreno, quanto de pessoas que, quando vão entrar no município de Cuiabá, para você ter habite, você tem que comprovar a destinação correta. Então, muitos começam a casa 1 ano e meio atrás, não se preocupavam com isso. Aí, quando vai entrar com a habite, a prefeitura pede, mas e a destinação? Aí a pessoa me liga, fala, eu preciso da destinação de resíduo. Eu falei, mas você destinou com a gente? Não destinei, nem sabia e tal. Aí eu falo, não, então
Você tem que conversar com a prefeitura, não sei qual é a multa, mas deve haver uma multa disso. Provavelmente muito mais caro que a destinação. Que é pago para destinar. É engraçado, isso, né? A pessoa não sabe que deve destinar correto, porém, quando ela quer fazer uma falcatrua, ela encontra você, né? Sim. E muitas vezes, quando ela vai fazer o projeto, entra com o projeto na prefeitura, já existe um projeto de gerenciamento de resíduos. Não tem as datas de cabeça, mas é bem antigo em Cuiabá. Então, quando ela entra com o pedido na prefeitura de construção, ela tem que preencher um documento e ela fala, vou destinar o resíduo para a empresa tal. Então, no documento, ela especifica que ela vai destinar para ecoambiental. Então, ela deveria saber. Mas muitas vezes, assim, eu não culpo tanto o dono da obra, mas o engenheiro, provavelmente, que é o cara que faz a gestão da obra, que não se atenta a isso. Então ele deixa a cargo das empresas de caçamba, as empresas de caçamba, elas às vezes levam, às vezes não, e muitas vezes fecha com a empresa de caçamba pelo preço, não pelo melhor serviço. Então, minha obra em tal área de Cuiabá, tal bairro. Aí ele vai procurar a empresa de caçamba daquele bairro. Então, isso acontece muito. Então, cada bairro de Cuiabá tem uma empresa de caçamba. Então, por conta da logística, essa empresa que é próximo da obra, normalmente ela tem um valor mais barato de caçamba. E eles não se atentam que se essa empresa vai fazer a destinação correta ou não do resíduo. Então, leva, aí no fim da obra, mas e a CTR? E a destinação do meu resíduo? Para onde que foi? Muitas vezes eles não sabem. Isso se dá muito com pequenas obras, quando é uma construção de uma casa, reforma de uma casa, reforma de uma área comercial. As grandes obras, que são grandes geradores de construção de prédios, algumas empresas multinacionais, quando essas já trabalham de outro modo. Então ela normalmente já tem contrato direto comigo. Então a empresa de caçamba não tem relação, ela só transporta, ela só leva o resíduo para mim e quem nos paga a empresa é a geradora. Então isso acontece também. As empresas grandes elas tendem a gerenciar seu próprio resíduo. Então elas cobram a MTR, por exemplo, elas cobram a CTR e às vezes ela cobra até um documento próprio delas para gerenciar o resíduo. Então é bem diferente a abordagem. Então existem várias abordagens, como obra pública, por exemplo, também. Obra pública, como eu te falei, começou-se a destinar uma parte do orçamento da obra para resíduos, para destinação de resíduos. Ele não destina só a gente, destina outros resíduos também. E o Estado cobra deles a destinação correta. Então a gente as CTRs são fiscalizadas pelo ente público, né? Recebe vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar.